Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um dia histórico aí, o Vasco da Gama. Hoje, Pedrinho toma posse, acaba a nefasta gestão Roxa e Salgado barra Osório. A gente pode ter anúncio aí feito hoje pelo Pedrinho, com relação à situação da parceria aí com o Solamac, com relação à situação do name rights e patrocínios do Vasco da Gama. A gente vai falar muito aqui também sobre a situação envolvendo reforços após o Al-Shabaab simplesmente recusar a oferta do Vasco da Gama. O Vasco volta ao mercado na tentativa de trazer um volante. Ontem, o Bedel, inclusive, cobrou publicamente 2 a 3 reforços para ontem, disse o Medel. Os jogadores do Vasco não estão satisfeitos, assim como o treinador também não está. E a gente vai falar sobre a performance do Vasco da Gama nos 2 jogos de ontem, no Campeonato Carioca e também lá no Uruguai, onde o Vasco encerrou a sua pré-temporada. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, te convido a fazer parte aqui da nossa família. E ative um sininho para que vocês possam ter ciência todas as vezes que a gente publicar novos conteúdos. Meus amigos, ontem o Vasco da Gama fez 2 partidas. Partida pelo Campeonato Carioca, o Vasco empatou. Apesar do empate contra a equipe do Sampaio, eu vi coisas boas na equipe do Vasco da Gama. Acho que o Vasco pode aproveitar alguns jogadores, como é o caso do Leandrinho, como é o caso também do Paixão. Acho que o Vasco da Gama tem que tentar ficar com o Luca Orelhano. O Orelhano precisa ficar no Vasco. Hoje o Orelhano, pelo que está jogando, é titular do Vasco da Gama. Jogou bastante ontem e valeu, porque foi um catado que o Vasco fez de jogadores que estavam lá na Copinha, certo? Com alguns jogadores que estavam aqui sem espaço, e o Vasco pelo menos acabou a situação invicta. Só um clube conseguiu 6 pontos nesses 2 jogos do Campeonato Carioca, que foi o Botafogo, que tem 6 pontos. O Vasco está aí na terceira colocação. Bom, sem dúvida nenhuma, o destaque do jogo foi o nosso Luca Orelhano. E se o Orelhano foi destaque aqui no Rio, na pré-temporada, sem dúvida nenhuma, foi Dimitri Payet. Payet ontem novamente resolveu para o Vasco da Gama, tá fininho, jogando muita bola, certo? Para mim, é um grande reforço, porque é um novo atleta ali, repaginado, perdeu 9 quilos, e diante dessa situação, o Vasco venceu aí a equipe do Desportivo Maldonado, assim como passou pela equipe do São Lourenço, trouxe 2 taças aí, mas é necessário a gente se reforçar. Eu tenho dito aqui no canal, se me perguntarem, Laureano, até onde que a gente pode ir com essa equipe do Vasco? Dá para disputar títulos? Não, não dá. Mas essa equipe do Vasco é competitiva, não passa vergonha. Bom, e o seguinte, né, sobre a situação de reforços aqui, ontem, o Medel externou aí a insatisfação publicamente, não está contente. O Medel falou que tem que chegar a pelo menos 2 a 3 reforços, falou que o Vasco da Gama é um clube sempre que entra nas competições para ser campeão daquilo que for disputar. E o seguinte, a gente sabe que, infelizmente,
o Cuejá não vem mais para o Vasco da Gama, certo? Ontem o Al-Shabaab deu a negativa. Com isso, o Vasco volta as suas atenções na negociação que estava congelada com o Juan Esforza, jogador de seleção argentina, jogador ali que chega para ser titular do Vasco da Gama. Se o Vasco perdeu o Cuejá, o Vasco está tentando aí um volante tão bom quanto, né? Tentando não, né? Já está sacramentada a situação, está faltando é a 777 Partners chegar junto com a situação da primeira parcela para que a documentação seja trocada e o jogador possa ser anunciado como novo reforço do Vasco da Gama. Hoje surgiu uma informação na parte da manhã que, se porventura não vier o nosso esforço, o Vasco tentará o Capuzano do Boca Juniors, né, que seria uma opção. E aí, eu acho que a 777 precisa respeitar o torcedor do Vasco. Por quê? O Campos Sano, ele não está nem à altura do Cuejá e muito menos à altura desse atleta, o Juan Esforza. É um jogador que, embora joga no Boca Juniors, tem sido emprestado aí para vários clubes aí, é um jogador que está compondo apenas elenco no Boca. Não é para isso que o Vasco foi vendido. Então a gente vai cobrar aqui a 777, tá? Para que se tenha respeito, porque o Vasco da Gama precisa de reforços. Chegaram reforços bons? Claro, o Vasco se reforçou muito bem para a zaga. Com o João Vitor, com o Robert Rojas. Agora, a gente precisa de jogador de meio e para o ataque, certo? Bom, e hoje é a posse do Pedrinho. O que a gente espera do Pedrinho é que o Pedrinho cobre respeito dessa empresa 777 Partners, certo? Ah, Laureano, mas, cara, o nosso candidato não entrou, então nos resta o seguinte: torcer para que o Pedrinho faça um bom mandato, certo? Que ele não seja fantoche, que ele não seja marionete nas mãos das pessoas que estão lá. Agora, eu vejo essa gestão aí com bons olhos, no sentido de que o Conselho Deliberativo vai cobrar. O nosso Levin vai estar lá presente, certo? O Leonardo Rodrigues vai estar lá presente, o doutor Pedro Schlosenberg também vai estar presente. Então, o Conselho do Vasco da Gama, hoje, não vai ser aquele conselheiro, não vai ser aqueles conselheiros que foram na gestão do Jorge Salgado, que dizia tudo amém para a gestão do Salgado. Não, a gente vai ter uma oposição. A tendência é que a abertura do contrato seja feita sim. Se não for feita pelo Pedrinho, vai ser feita aí pelas pessoas que estão lá no conselho, parte da oposição. E o seguinte, tá? Hoje é um mar que sai a pior gestão da história do Vasco da Gama, gestão do seu Jorge Salgado, entre o Pedrinho, e fica aquela expectativa do Pedrinho hoje fazer o anúncio da situação da parceria com o seu Lamac, com a Crefisa. Perfeito? As negociações estão ali acertadas, existe um acordo verbal e, segundo a gente tomou conhecimento, só é aguardado aí o Pedrinho tomar legitimidade, ter legitimidade para que esses anúncios sejam feitos aí com relação à possibilidade de patrocínio e o name rights do nosso novo estádio. Perfeito? Então, agradeço aí pela sua atenção, do fundo do coração, tá? E vamos torcer para que dê tudo certo no Gigante da Colina. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!